Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer uma leitura do livro Meditações de Lauro Michelin. Cuide de conhecer todas as coisas, enriquecendo a sua inteligência. Contudo, em nome da verdade, não se detenha nas sutilezas das coisas, desprezando os mais elementares princípios da fraternidade. Procure a verdade em si mesmo. Não se esqueça, porém, de que a cooperação é indispensável na gloriosa caminhada da vida. Veja que seu espírito encontre tudo de que precisa para a sua evolução. No entanto, não se torne egoísta, porque o egoísmo, em vez de lhe beneficiar, arrastá-lo-á ao abismo do tormento. Então, com essa leitura, eu convido a todos para fechar seus olhos físicos, mentalizar a figura de Jesus, da Mãe Santíssima, e agradecer por este momento, pelos amigos espirituais terem preparado todo esse ambiente para nos receber com muita energia de refazimentos, de fé, de coragem, de amor, de caridade, e possamos aproveitá-las neste momento, absorvendo essas energias para que o nosso bem-estar na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, e possamos aproveitar essa noite, todos os conhecimentos que serão trazidos para nós, e possamos voltar depois aos nossos lares bem melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Bom, então pessoal, hoje o dia, como eu disse para vocês, é uma sessão diferente, diferente da que nós estamos acostumados. Propusemos esse seminário exatamente para que as pessoas pudessem participar, que já era uma ânsia antiga, né? O público muitas vezes vem até a casa, escutam, né, as palestras e vão embora às vezes com dúvidas. Então nós abrimos esse espaço de perguntas, né? Durante praticamente quase 2 meses, nós deixamos ali a opção daqueles que quisessem, né, fazer tirar as suas dúvidas, né, e através de perguntas, sem se identificar, para que hoje, através desse seminário que nós propomos, esclarecer, a maioria delas já informam que dificilmente nós conseguiremos atender a todos, porque o tempo, né, infelizmente, não daria. Nós tivemos aqui mais de 50 perguntas, foram compiladas, foram aquelas parecidas, nós reduzimos para 23 questões. Eu acho que 23 questões também, no tempo que nós estamos propondo, né, de seminário, não vai dar. Mas eles já prometeram para nós que, se não der para responder todas, no futuro virão novamente e responderão as questões. Tá? Eu vou passar a palavra direto, deixa eu apresentá-los primeiro. Nós estamos aqui hoje então, com o Jorge Brandão, né, que já é conhecido, acho que da grande maioria, já é palestrante da nossa casa. A Márcia Bufal também, que já é palestrante nossa aqui, faz parte da mesa. E eu acho que pela primeira vez, né, Jorge Chaves, que vem à nossa casa pela primeira vez. Eu vou deixar que o Brandão faça a apresentação, então, do grupo Despertar Espírita. Grupo não, né? Grupo, né, Jorge? Despertar Espírita, na realidade, ele vai explicar direitinho para vocês o que vem a ser o Despertar Espírita. E agora, começando com a nossa casa, o Despertar Espírita em movimento. Vou deixar que ele, então, esclareça melhor. Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria nós estarmos aqui. Recebemos o convite do Alexandre e para participar dessa celebração, né, de 20 anos da casa. Para nós também uma experiência nova, né? Nós estamos acostumados a trabalhar no estúdio, né? A TV Diário nos cedeu esse espaço. Nós criamos esse programa, que é um programa espírita, com o nome de Despertar Espírita, né? E aí nós já estamos no programa 77, eu acho, né? 76, 77. Então, é um programa semanal que é apresentado na TV Diário e também está no YouTube, no Instagram, né, onde todos podem, inclusive, rever os programas passados. E esse encontro nosso de hoje aqui, ele vai estar gravado, vai estar aqui na página da casa também, né? Nós estamos sem o nosso companheiro Vicente Bisonho, que ele é radialista e trabalha com as notícias, e em função de tudo que aconteceu hoje, né, das enchentes, alagamentos, aí, com vários danos na cidade, ele ficou envolvido.
se ele conseguir, ele ainda chega, né? Chega hoje, mas não sei, não sabemos se ele pode vir ou não em função disso aí. Mas a nossa proposta é realmente trazer a doutrina espírita, né, de uma forma simples, clara, para que todos, né, todos possam ter esse despertar que nós todos estamos buscando, né? É importante dizer também que nós também somos aprendizes, né? Nós estamos nessa caminhada também. Então, nós não temos a pretensão, né, de responder, vamos dizer assim, responder tudo, né, o que nos foi passado, mas vamos fazer um esforço e com a ajuda da espiritualidade dessa casa, né, nós contamos com essa ajuda para que a gente possa conversar melhor. Então, vocês fiquem bem à vontade também, né, estamos aqui numa casa abençoada por Deus e estamos prontos aí para participar desse evento, que para nós nos honra e nos orgulha muito. Eu passo aqui uma palavra também para meus colegas. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria esse momento, certamente ímpar. Certamente 20 anos, 25 anos, de fato, não é algo que se improvisa. Certamente esse aniversário está acompanhado, esse momento, por amigos, benfeitores queridos que se alegram com esta hora, porque o aniversário de uma instituição espírita é um foco de luz a cada ano que brilha um pouco mais junto à espiritualidade, chamando a atenção e os olhares da equipe maior do bem, trabalhadora do bem, porque sabemos a importância de uma instituição, de um lar. Certamente é fruto de muito trabalho, de muito esforço. Alexandre relatou ali no início os perrengues até que se constituísse toda essa estrutura nessa sede, onde se pode abrigar com mais conforto, com mais qualidade, os trabalhos que todos se envolvem aqui. O Despertar Espírita em Movimento está debutando hoje nessa instituição, né? O banner foi feito especificamente para esse momento, aniversário da casa. Estamos dando um pontapé também em mais uma forma de atuar, de trabalhar, saindo do estúdio, como o Jorge nos trouxe, e indo um pouco mais em contato com a comunidade, de maneira muito simples, muito leve, para a gente falar de espiritismo, tratar das dúvidas que se possam ser tratadas, dentro daquilo que a gente tenha condições também de trazer. Aquilo que não se sabe, a gente vai estudar e vai possibilitar aprender também nesse momento aqui com todos vocês. Então não temos a pretensão de trazer uma envergadura de conhecimento além daquela que nos é possível nesse instante, e até porque a doutrina espírita ela é contínua, eterna, não se sabe tudo, a gente consegue acessar parte desse conhecimento a partir dos estudos, das reflexões, e a gente percebe com o passar do tempo que quanto mais a gente se debruça realmente a uma causa, a um trabalho, a um estudo, a gente percebe que sabe muito pouco ainda, que tem muito a ampliar visão, posicionamento, conscientização, o tanto de avanço que já se teve, a sociedade nos convidando a refletir de forma diferente, né? A gente pegar um conteúdo fechado dentro de uma caixinha e querer trabalhar ele da mesma forma para tudo, para todos, não funciona, e a gente vai percebendo no caminhar evolutivo, em contato com o semelhante, que a espiritualidade tem um jeito mágico de falar ao coração de cada um de nós. Cabe-nos entender qual é o nosso jeito de escutar e compreender nesse processo todo. Porque o objetivo da espiritualidade é que a gente desperte para o bem. O objetivo da espiritualidade maior é formar homens de bem. E nesse propósito, nessa tarefa, estamos envolvidos todos nós, aqueles que querem um pouquinho auxiliar com esse processo. Então, eu passo a palavra para o Diógenes para fazer suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite. Tiraram todo o meu repertório. Tudo que eu estava imaginando falar, eles falaram. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né? Primeira vez que eu estou aqui, nessa casa, e dizer que é uma alegria muito grande, porque a toda doutrinária é um momento terapêutico. Além de ser um momento de esclarecimentos, de buscar pelo autoconhecimento, ele é um momento terapêutico também, porque todos nós aqui estamos sendo amparados, auxiliados,
cada um na medida das suas necessidades, e que todos nós aqui unidos, conectados à espiritualidade maior, que a gente consiga criar uma vibração elevada e que todo o debate, o conhecimento que for exposto aqui, trocado com vocês, que possa fazer com que a gente saia bem melhor de como a gente chegou aqui. Então, agradeço muito a oportunidade de estar conhecendo essa casa. Não passava várias vezes aqui na frente, mas nunca consegui perceber, porque fica mais ao fundo, né? Mas é uma alegria, tá certo? Muito obrigado. Eu passo a palavra novamente para o nosso amigo Alexandre para dar o pontapé nas questões aí, para que a gente possa refletir um pouco sobre aquilo que foi compilado. E vocês fiquem à vontade também para qualquer questionamento mais específico vinculado às questões ou quer redirecionar o conteúdo, por nós aqui não teria problema. A gente tenta fazer o nosso melhor. Sentirem frio, a gente fecha a porta. Não, Tá tranquilo. Tá tranquilo. Alexandre. Obrigado. Então, já agradeço de antemão a presença de vocês. Muito obrigado por essa disponibilidade que estão nos dando na noite de hoje, apesar do tempo. O tempo nos está ajudando muito, mas a gente sabe que Deus manda a chuva quando é necessário, né? Apesar de atingir aquelas pessoas também menos favorecidas do que nós pedimos e oramos sempre para que tudo possa ser controlado da melhor maneira possível. Vamos dar sequência, então, à nossa atividade, na noite de hoje. Eu vou ficar como mediador. Mediador, na realidade, é quem vai fazer o direcionamento das perguntas. E aí vocês escolhem quem vai responder, né? E, como vocês já falaram, pode ser que haja, então, um debate entre os próprios palestrantes. Tá? Antes, um agradecimento especial ao nosso irmão Roberto e ao Jean, que proporcionaram um ambiente para que isso acontecesse, toda essa estrutura montada, e também para todas as trabalhadoras da casa que trouxeram os nossos quitutes, lembrando que após a nossa palestra, o nosso seminário, haverá o sorteio, né, da nossa rifa e também depois os comes e bebes. Tá? Nós temos aí os comes e bebes para todos, apertadinho, a pessoa entra e sai. Está lá na sala de passe, porque ela está sendo lá fora, mas por esse tempo não deu, nós vamos fazer uma sala de passe. Então, no final, que nós possamos todos confraternizarmos juntos. Tá? Para vocês terem uma ideia, 51 pessoas responderam à pesquisa que nós colocamos à disposição desses 2 meses passados. A primeira pergunta que nós fizemos: como você conheceu o Espiritismo? Aí, 8 responderam que são de família espírita, 25 vieram por indicação de amigos ou de familiares, 12 vieram devido a uma aflição que estiveram na vida, e outros, mas tiveram 6 pessoas que deram outras respostas. Isso aí foi interessante para que nós pudéssemos chegar também a essa resposta, essas respostas mais importantes que nós tiramos aqui. O que você busca na doutrina espírita também era uma questão que tinha no nosso questionário. Responderam: ser um espírito melhor, entender os motivos do sofrimento da vida, melhoramento moral e espiritual, buscando também paz interior, saber qual a missão que nós temos na Terra, e também muitos disseram que buscam cura para os seus males espirituais. Então, isso foi a compilação que foi feita na pesquisa. 51 pessoas responderam, como disse para vocês, a gente conseguiu enxugar essas perguntas porque eram muito parecidas e trouxemos para 23. E a primeira pergunta que vem para nós, eu já vou colocar para que os nossos irmãos possam responder: qual o objetivo do Espiritismo? Ou seja, podemos dizer que o Espiritismo é uma religião? Aí eu já passo a resposta, a palavra para vocês. Olha aí. Chegou o outro painelista. Imagina quem é que vai responder essa questão agora. Primeiro. Está lascando. Desculpa. Fica à vontade.
Seu Vicente Paulo Buzonho é o Faça as quarto integrante considerações então, da mesa, que teve um imprevisto, mas conseguiu nos dar a honra da sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora, então, estamos em quarteto completo, né? Os 3 mosquiteiros que são 4. Agora já conseguiu respirar e tal, agora a gente já está pronto para responder a primeira pergunta. Opa! Pode repetir, por gentileza? Primeira pergunta, então, São Paulo, o que nós fizemos, resumindo para o senhor rapidamente? Nós, 2 meses atrás, nós lançamos uma pesquisa na casa para que as pessoas colocassem suas dúvidas, né, com relação à doutrina espírita. Aí 51 pessoas responderam e nós compilamos essas dúvidas e resumimos em 23 questões. Nós vamos tentar debater hoje. Todas, pelo menos a grande maioria. Então, a primeira pergunta que foi feita é qual o objetivo do Espiritismo? E posso dizer que é uma religião? Isso foi uma das dúvidas que surgiu na plateia. Viu? Quem é que manda eu chegar atrasado? Se apresenta, Buzonho. Boa noite. É uma alegria voltar a esta casa. Já estive aqui há algum tempo, não faz tanto tempo. E volto hoje com muita alegria. E até me surpreendi com... e já um aviso, né? Eu tenho 4 ou 5 carros que quando tiverem que sair me avisem. Eu tranquei uns 4 ou 5 aqui na chegada. Me surpreendi com o número de carros e de pessoas numa noite de tanta chuva. Uma noite de tanta chuva. E foi exatamente esta a razão do meu atraso, né? Porque, além dos estudos da doutrina espírita, cada um de nós tem as suas atividades. E a minha atividade é trabalhar com informação. E informação, ela é dinâmica. E hoje, para estar aqui, como acontece algumas vezes, quando tem também visitas às casas espíritas, né? Mesmo sendo um programa de informação, a gente dá um jeito de deixar gravado, com a atualização de alguns colegas ali na hora. Mas com tanta chuva e com tantos problemas acontecendo na cidade, era impossível. Porque aí a informação não é só uma informação, não é só uma atividade profissional, é também uma prestação de serviços. Então eu precisava ficar mais tempo lá, né? Mas estou aqui com muita alegria. Penso que o objetivo do Espiritismo, ele abre um leque para várias finalidades. E uma das principais é esclarecer. A doutrina espírita é esclarecedora. Ela é confortadora, ela é consoladora. Mas ela é também aquilo que eu considero fundamental. Um divisor e, ao mesmo tempo, um agregador do mundo material com o mundo espiritual. E a doutrina espírita é, então, uma revelação. É uma revelação. Aliás, Kardec chegou a dizer que é uma revelação, na medida em que recebeu as orientações, as informações para fazer a codificação através do que veio do mundo espiritual. Então, o Espiritismo é uma soma de muitas informações, de informações recebidas por quem está aqui, que já esteve aqui em outras encarnações, e por quem está no mundo espiritual. E a doutrina espírita estabelece alguns princípios que são fundamentais. Eu resumiria nos 5 princípios básicos da doutrina espírita, e eu acho que isso talvez possa atender um pouco, né? E possa trazer um pouco de resposta a esta pergunta, que ela é muito ampla, né? Porque, e é uma religião, sim, ela é uma religião, né? Ela é uma ciência, ela é filosofia, e ela é religião. Ela religação que faz com o superior, com a religação que faz com Deus. E esse é o primeiro ponto, é o primeiro item, é a primeira pergunta, é a primeira resposta que Kardec traz no Livro dos Espíritos, quando pergunta o que é Deus. O que é Deus? Ah? Então, esse é o princípio básico da doutrina espírita: acreditar, ter fé na existência desse ser superior. Mas não é apenas uma fé imposta, uma fé dogmática. É uma fé que se explica pela racionalidade e pela lógica. Porque às vezes me perguntam, né? Mas é tão difícil explicar a existência de Deus. Pode ser difícil. Agora, me explica a não existência de Deus. Explica a não existência de Deus. Tá? Então, acreditar nesse ser superior. Acreditar na imortalidade do Espírito. E olha que conforto isso nos dá. A garantia de que nós estamos aqui de passagem. E de que ali adiante vamos voltar ao mundo espiritual quando nos livrarmos desta carga, desta carne.
que hoje nos abriga e que deve ser muito bem tratada por cada um de nós, evidentemente. Mas acreditar na imortalidade, que também nos traz, esse é o aspecto positivo. Ok, nascemos, fomos criados por um Deus bondoso, caridoso, misericordioso, que bom. Mas isso também nos acarreta uma série de deveres, de compromissos. Porque às vezes também me perguntam, tem medo da morte? Olha, eu já tive. Tá? Já tive. Hoje eu tenho mais medo da vida. Eu tenho mais medo de não estar preparado para quando eu voltar ao mundo espiritual, porque essa é uma absoluta certeza que eu tenho, do retorno ao mundo espiritual. Nós somos seres imortais, imortalidade do espírito. Comunicabilidade com o mundo espiritual, que é uma das questões que às vezes nos separa de outras doutrinas, de outras religiões, não acreditam, vão falar com os mortos. Morto não fala, com perdão da expressão. Quem fala é quem está vivo. Nós recebemos comunicação, damos passagem, né, para quem está vivo. Está muito mais vivo do que nós. Se aqui estava mais vivo do que nós. Porque como não termina, é uma sequência, nós levaremos para o mundo espiritual que nós somos hoje. Não vamos nos transformar da noite para o dia. Nós continuaremos a sequência da nossa caminhada. E aí vem a questão da reencarnação. A reencarnação e da sua finalidade, né? Expiação, progressão, desenvolvimento, progresso, através das etapas da nossa capacidade evolutiva. E renovação. Tá? Renovação, evolução, também é um dos princípios da doutrina espírita. Então, o que é? Qual é o objetivo da doutrina espírita? É nos mostrar, com toda clareza, com toda lógica, com toda racionalidade, o que somos, e Jesus Cristo, em vários momentos, nos deu demonstração, nos deu lições, nos deixou lições muito concretas, em várias falas. Então, o que somos espíritos. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual. Para onde voltaremos? Para o mundo espiritual. E para mim a questão mais importante, o que é que estamos fazendo aqui? Eu acho que por aí a gente tem conteúdo para levar mais tempo e por mais longe e ampliar mais, evidentemente, as respostas para essas perguntas. Bom, nós vamos fazer uma complementação rápida de cada um, aqui, até pelo nosso tempo. Mas se eu fosse resumir em 3 palavras essa pergunta, qual é o objetivo do Espiritismo, eu fico com Kardec, que é formar homens de bem. O único sentido, o sentido maior de nós estudarmos, de nós aprendermos, de nós compreendermos a doutrina espírita, é realmente nós sermos exemplos vivos da própria doutrina. Então, toda a moral de Jesus, ela se resume na humildade e na caridade, que é o contrário, né, do orgulho e do egoísmo. E quanto à questão da religião, concordo com o Vicente, mas também gostaria de acrescentar que, se nós formos pensar em religião como o Espiritismo não tem dogma, não tem ritual, né, não tem vestes, não tem hierarquia, então nós poderíamos dizer que o Espiritismo não é religião. Mas no sentido de religar a Deus, eu concordo também. Aí entra uma questão bastante emblemática, né? Essa questão de ser ou não ser religião, a doutrina espírita realmente, né? Essas duas falas são importantíssimas, porque no sentido da ritualística, o Espiritismo não se equipara a uma doutrina religiosa. Porém, no seu tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião, a espiritualidade responde a Kardec, que ela se enquadra dentro desse rol, justamente nesse sentido de conexão com o Pai. Se entendermos a religião um ato de sintonia e comunicabilidade com uma essência divina, uma essência maior de comunicação espiritual, que é o objetivo de Jesus na Terra, justamente, nos ensinar a ter relacionamento com Deus. Nesse sentido, estamos falando de uma religião, mas no outro aspecto, onde toda uma sistemática organizada de ritualística se estabelece, nesse sentido, não seria uma religião. Bom, para acrescentar, então, eu acho importante a gente refletir sobre isso,
que o Espiritismo, ele consegue nos dar algo que está faltando muito para esse momento pelo qual a gente está passando, que é conseguir contextualizar a nossa existência. O Espiritismo, ele consegue nos responder 3 perguntinhas muito profundas, simples, profundas, mas também difícil de responder. Da onde viemos e para onde vamos? Porque quando nós conseguimos responder da onde viemos e para onde vamos, nós damos um sentido do hoje. E muitas pessoas estão adoecendo, desenvolvendo depressão, ideação suicida, e muitas vezes, infelizmente, até cometendo suicídio, porque ela não consegue encontrar um sentido para a sua vida, ela não sabe por que ela está aqui. E ela cai num vazio imenso. E o Espiritismo, ele nos conforta, ele nos orienta, ele nos dá um sentimento de segurança, de amparo, porque o vazio é um desamparo. Então, esse amparo de dizer da onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou, eu contextualizo, eu compreendo. E aí eu não vou cair em vitimismo, pelo menos é a ideia, que eu não caia em vitimismo, que eu aprenda a não ficar na culpa, que eu não me revolte, e que eu passe a ser mais resignado, compreensivo, apesar das dificuldades. E do ponto de vista da religião, o Espiritismo ele não trabalha com o sagrado. O sagrado é aquilo que não pode ser contestado, não pode ser questionado, não pode ser duvidado, senão é um pecado mortal. Está escrito, está escrito. As religiões que nós conhecemos, as religiões institucionalizadas que a gente fala, elas trabalham com a Bíblia, a Torá, o Corão, que para eles a verdade ou as leis de Deus estão ali, no livro. Mas para o Espiritismo, onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então o Espiritismo, ele não trabalha com esse sagrado porque ele é uma doutrina aberta ao desenvolvimento do conhecimento. A gente pode questionar, a gente pode duvidar, porque o conhecimento é uma construção. A gente erra, a gente acerta, a gente se atrapalha, mas a gente vai aprendendo. Então esse também é um ponto bem interessante da doutrina, ela não trabalha com o sagrado. Nós podemos questionar e buscar mais, sem o medo de sermos castigados. Essa questão envolveu bastante coisa. Possivelmente as próximas serão mais curtas a resposta, até porque a gente já falou bastante na primeira, o que dá só para a gente dizer para vocês, idem a primeira questão, idem a primeira questão. Então vamos dar um seguimento aí, senão a gente não vai avançar. A segunda questão que foi perguntada também é qual o sentido da fé? Bom, o sentido da fé para a doutrina espírita, ela é um pouco diferente do que a fé que é entendida normalmente. Né? Porque nós só vamos dar demonstração, eu digo nós cristãos, espíritas, nós só vamos dar demonstração de verdadeira fé quando nós formos testados, quando nós estivermos em provas. E nós que estamos no mundo de provas e expiações, que é compatível com a nossa evolução, nós não podemos fugir das provas. Então é muito fácil a gente ter fé quando as coisas vão bem. Agora, o grande desafio que a doutrina espírita coloca é exatamente esse, é saber que nós nunca estamos desamparados, que Deus é um Pai de amor e bondade e que nós nunca estaremos sós. Então, não é uma crítica, mas é um comentário para análise. Enquanto muitas religiões dizem, vem que nós vamos resolver teu problema, vamos te curar, vamos te conseguir emprego, vamos melhorar a tua situação financeira, o Espiritismo diz diferente. Ele diz, vem, que nós vamos te ajudar a compreender os teus desafios e vamos juntos nos fortalecer para desafios maiores. Realmente essa questão é interessante quando a gente pensa de cristãos pisando na areia,
e cantando e esperando os leões, a gente começa a pensar a diferença a respeito da fé. A convicção, a consciência, a certeza, o movimento interior em contato com a espiritualidade, sabendo que há um porvir, sabendo que há algo melhor esperando. Quando a gente vê uma Joana de Siracusa dizendo para a filha que não vai abjurar a sua crença e vai morrer queimada ali, por conta de uma fé, de uma consciência, de uma convicção, começamos a nos dar conta do que significa isso. E aí, quando Kardec nos possibilita o contato com a espiritualidade, que vem nos dizer que a fé transporta montanhas, reforçando a fala do Cristo, começamos a entender que muito pouco entendemos de fé e que realmente há a necessidade de experimentar num corpo de carne, numa existência terrena, nos desafios da vida, nos perrengues que vierem para nos exercitar essa faculdade tão importante que todos nós a temos e que precisa ser estimulada, precisa ser exercitada para que realmente comecemos a entender o que significa isso para a nossa vida. Quando a espiritualidade disse, Jesus disse que a fé transporta montanhas, ela não estava esperando um movimento milagroso de realmente transportar um objeto específico, mas nos chamando à consciência da nossa capacidade interior, porque temos Deus em nós. Então, realmente é algo que precisa ser exercitado através do contato diário com a vida e com a experiência, com os desafios. Cada um de nós, se for perguntar o que significa fé para ti, o Vicente encontrou a fé num momento de dor e de sofrimento profundo. O Jorge, numa situação traumática, que o colocou em contato também com a própria doutrina. Para mim, uma experiência um pouco diferente, independente da experiência que tenha possibilitado ao Diógenes e cada um de nós aqui, é um momento muito especial que certamente cada um de nós vai poder dizer a respeito. No instante em que ali realmente eu tive que testar a minha fé. Porque é muito fácil, como o Jorge disse, a gente falar de uma faculdade, de uma virtude, quando a gente não está experimentando um momento de dificuldade. A gente lembra de Jó, né? Depois que tudo se perde na vida daquele indivíduo, ele ainda precisava ter fé. E é esse o convite da espiritualidade, que a gente não desanime. Porque apesar de a gente não ver além, no fim do túnel, a luz, existe essa luz. E está lá esperando cada um de nós, com certeza. Um dos maiores desafios, se não o maior desafio do ser humano, é encarar os seus medos. O medo está na raiz das nossas maiores dificuldades. E aí, quando eu pergunto qual é o oposto do medo, é natural que vocês pensem. É a coragem. Não é a primeira palavra que vem? O oposto do medo é a coragem, mas não é a coragem. O oposto do medo é a confiança. Quando nós confiamos, há a ausência do medo. Nós nos sentimos profundamente seguros, amparados, protegidos. E todo o nosso potencial desbloqueia. Porque um dos objetivos do medo, o medo tem dois objetivos. Um é nos proteger, fazer com que a gente sobreviva, e esse é um medo natural que nós precisamos ter. Mas tem aquele medo que nos bloqueia, tem aquele medo que enjaula as nossas capacidades. Então, quando eu entendo que o oposto do medo é a confiança, e eu entendo que confiança é fé, Jesus, em vários momentos, disse, não tenha medo. Porque ele estava nos pedindo fé. Então, ter fé é quando a gente tem a certeza, a confiança que estamos sendo amparados, que não estamos sozinhos, que vai dar certo. Então, tem a fé humana e a fé divina. Está lá no Evangelho. Fé humana e fé divina. A fé humana é a confiança que nós temos em nós. E a fé divina é a confiança no amparo do nosso mentor, no amparo da espiritualidade. Por quê? Porque nós não controlamos tudo. Grande parte dos desafios da vida está fora do nosso controle. E como que a gente vai lidar com aquilo que a gente não controla? Uma doença inesperada, uma traição, a morte de um ente querido. E aí?
Isso pode ser uma surpresa na nossa vida. E como que a gente vai lidar? Confiando em si. No amparo que a espiritualidade nos dá. Porque ele está na nossa retaguarda. Aquilo que tu não controla, deixa que eu te ajude. No sentido da fé e confiança, então. Fé, confiança, né? Isso me lembra muito, eu acho muito emblemático, né? E Jesus falava por parábolas, trazia exemplos. Eu gosto muito de exemplos. E o que me vem à mente quando se fala de fé é da criança. A criança que está no penúltimo degrau da escada, e o pai está lá no pé da escada e diz para ela, vem, e ela se atira. Ela se atira. Ela não mede o perigo, não calcula o risco, o tamanho da distância. Não, o pai chamou, eu acredito nele, eu tenho fé nele. Vem, e a criança se atira nos braços do pai. Como o Diógenes falou, essa é fé humana. É a fé em alguém, que tem corpo, que é uma referência. E a fé divina, ela também está de várias formas manifestada. Eu diria que a fé é uma espécie de chave que abre um mundo invisível, que abre um mundo espiritual. Mas então se eu não tiver fé, eu não vou para o mundo espiritual? Vai, todos nós vamos. Isso é inevitável. Às vezes as pessoas chegam e também nos dizem isso, né? Quando a gente fala e expõe algumas coisas, inclusive da doutrina espírita, mas eu não acredito nisso, essas coisas que vocês falam. Não acreditando ou acreditando, o nosso fim será o mesmo. A diferença vai ser o tempo, daquele retorno necessário para que um dia a gente possa ouvir, como Paulo ouviu, como Madalena ouviu, a boa nova. E é isso que a gente está tentando fazer ali no programa, despertar. Não é ensinar, despertar, para que cada um busque as suas respostas, e a fé nos leva a isso. Jesus, quando no meio da tempestade, em alto mar, tempestade muito mais forte que ele hoje em alto mar, e os apóstolos apavorados com o que lhes iria acontecer, e Jesus dormia, e eles não entendiam como é que com o mundo caído abaixo, esse homem dormindo no barco. De repente Jesus acorda e acalma a tempestade e diz para eles, homens sem fé. Como diz para Pedro, quando tentou caminhar sobre as águas como Jesus caminhava, e teve que buscar a sua fé, porque a fé lhe deu esta sustentação. E quando Jesus fazia no momento de cura, aquelas 3 perguntas tradicionais de Jesus, o que queres que eu faça, quando alguém buscava Jesus na busca da cura, como fez o cego que queria retomar a sua visão, ou adquirir a sua visão, o que queres que eu faça? E a segunda pergunta de Jesus, aí não era uma pergunta, era uma lição de Jesus. Aliás, eu já disse isso aqui, por onde eu passo eu tenho dito. Tudo em Jesus é lição. Se a gente quiser saber o Espiritismo, além das nossas obras básicas, estudemos as mensagens de Jesus, as parábolas de Jesus. Tudo em Jesus é lição. Tudo em Jesus é lição. E ele foi o grande portador, o grande mestre de tudo, tanto o nosso modelo, o nosso guia, e foi o portador da fé capaz de nos dar aquilo que muitas vezes nos falta pela nossa ignorância. Jesus nos abriu as portas da fé, pelo seu exemplo, pelo exemplo da fé. Então, fé é esta resposta que às vezes a gente busca. E quando eu busquei a doutrina espírita, eu acho que já disse isso aqui também, o relato que eu tenho feito, eu não busquei para curar a minha dor da perda de uma filha, com 35 anos. Eu busquei para compreender o que havia acontecido. E é na compreensão que eu adquiri a fé, a convicção, a certeza da nossa vida imortal, da imortalidade da existência. E esta fé traz conforto. Basta que cada um busque da maneira das suas necessidades, das suas possibilidades. E todos nós teremos acesso à fé. Essa é mais completinha, ela vê no tríplice aspecto. Não é para mais. Como conviver com parentes difíceis? Por que dentro da mesma família temos tantas divergências?
E como tratar com pessoas acomodadas que não buscam desenvolvimento espiritual? Tem que falar todos. Ui, Essa é boa. Essa ninguém vive isso aqui, né? é uma coisa que Eu vou começar a falar da minha vida aqui, pessoal. Aí eu acho que o pessoal compreende melhor. Bom, vamos começar lá em cima então. Como conviver com parentes difíceis? Primeiro, não achando que consegue controlá-los, que é dono deles. Porque quanto mais a gente tenta mudar uma pessoa, pior. Porque a gente está resistindo ao comportamento dela e ela resiste a ti. Então fica esse confronto da gente querer mudar o que a gente não consegue. Seria fácil se a gente abrisse a cabeça de alguém e mudasse a personalidade para ela pensar exatamente como a gente. Concordar com a gente, com as nossas ideias, com a nossa ideologia. Não foi isso que aconteceu? Pai de uma ideologia, mãe de outra ideologia, deu separação, o filho brigando, se afastando, porque parece que tem aquela necessidade de colocar na cabeça do outro que ele tem que pensar igual, que ele tem que agir igual. E isso é um gasto de energia desnecessário. O que a gente precisa é conquistar, é gerar a admiração. É isso que aproxima a pessoa, quando ela nos admira. Mas quando a gente entra no confronto para tentar controlar essa pessoa, piora. Piora porque a gente aciona as crenças de defesa dessa pessoa. Né? E ela não vai querer perder para ti. Então por isso que só retroalimenta. Por que dentro da mesma família temos tantas divergências? Porque a gente não é perfeito. Porque cada um está buscando a sua evolução, cada um tem as suas dificuldades, e a gente está naquele lar por um compromisso. Por um compromisso. Então nós temos um compromisso um com o outro. É difícil? Bastante difícil. Mas nada que nos impeça de respirar um pouco de vez em quando. É claro que às vezes a convivência pode atingir um nível perigoso, insuportável. Mas nesses casos, existem meios, muitas vezes legais, para a gente resolver isso. Mas às vezes as famílias criam uma guerra dentro de casa por pouca coisa. Milindres. Então, a família é aquele ambiente onde nós estamos tendo uma oportunidade de aprendermos um com o outro, aprender a tolerar, ter paciência, compreender, se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia, desenvolver as nossas virtudes. Por isso que o lar, muitas vezes, é aquele ambiente mais difícil de conviver, porque a gente é um espelho. O lar é um espelho das nossas próprias dificuldades, que a gente vai enxergar no pai, na mãe, nos irmãos. Como tratar com pessoas acomodadas que não buscam o desenvolvimento espiritual? Tem um pensamento que eu uso muito que diz assim: não se responsabilize por alguém mais do que ela por ela mesma. Nós precisamos sim ajudar o outro. Precisamos sim estar disponíveis. Precisamos sim incentivar, mostrar o caminho. Mas se a pessoa não quer, tem gente que pira com isso. Não, eu vou te levar pelo braço e tu vai. Né? Aqui vai relativizar um pouco, porque a gente está falando de um adulto, por exemplo, dentro de casa, que não quer acompanhar a mesma doutrina, às vezes dependendo de caso evangélico, ou uma criança, um adolescente, um jovem. Às vezes a criança, a missão dos pais é mostrar o bom caminho. Então, o incentivo e levar na evangelização, isso é primordial. Mas muitas vezes tem pessoas que querem obrigar a outra pessoa a tomar consciência de algo e eu acabo adoecendo. Eu acabo me perturbando porque o outro não está seguindo a minha linha. Então, o outro também tem o direito de despertar por ele mesmo. Cedo ou tarde vai despertar. Todos nós vamos despertando. Mas o que a gente não pode é criar um tumulto e uma guerra dentro de casa porque a pessoa não está querendo seguir a mesma linha que eu. Cada um tem o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo. A gente precisa ter essa paciência.
difícil. A gente vê que só muda o endereço, né? O Diógenes já resumiu bastante coisa e eu mesmo que seja esse o caminho realmente dessa abordagem. Né? Eu trago muito essa questão familiar para mim. Né? Individualmente, eu penso que essa deve ser a nossa análise. Como eu me situo nessa família, como eu me situo nesse grupo, qual é o meu papel, qual é a minha função, o que eu tenho que aprender com isso. Porque é bem como ele nos traz, o Diógenes é psicólogo, psicoterapeuta, então trabalha nessa área, lida muito com pessoas, auxilia muito a gente a refletir sobre nós mesmos, para que encontremos a solução em nós. Né? E essa questão familiar envolve muito esse empenho individual para que a gente possa crescer. Não é eu te amo se você for assim. Eu te amo apesar de você ser assim. É um trabalho diferente de envolvimento num agrupamento familiar. Que não é por acaso que se formou, se estabeleceu. Sou um espírito milenário, que já caí, que já levantei, tombei inúmeras vezes, cresci em algumas áreas, decaí em outras e estou aqui, com todo esse patrimônio passado. Eu sou a formação de todo um histórico e um conteúdo. Eu não estou começando uma história agora novinha. Então eu trago uma bagagem muito grande de preconceitos, de dificuldades, de ideias já preconcebidas, de dramas internos, de conflitos emocionais, e eu jogo aquilo num grupo ali que está envolvido comigo na conta de família nesse momento. E cada uma daquelas almas que ali estão, cada espírito ali também trazendo sua bagagem. Não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa porque a gente treinou muito no erro. E agora estamos motivados, imbuídos a treinar no acerto. Então é natural esse processo inicial que gera algumas celeumas para todos nós. Mas o objetivo qual é da família? Estabelecer vínculos de afeto e nos elevar pelo amor, pelos laços sinceros, equilibrados, para que o processo possa acontecer da melhor forma possível. Então, naquele instante ali de turbulência, sim, não vai dar boa coisa, mas o resultado é lindo. E a espiritualidade espera o melhor de cada um de nós. É como aquela historinha da Maricotinha, né? Dona Maricota lá reclamando da vida o tempo todo e que aquele marido imprestável, ele só bebia e o filho não queria nada com a vida e aí envolve essas outras questões também. Como é que motiva isso? Então ela se viveu naquele processo, se consumiu naquele processo, reclamando de tudo e não entendendo o seu papel ali, naquele momento. Não ia conseguir mudar o marido, fazer parar de beber, apenas com o seu falatório. E talvez, ainda que ela agisse equilibradamente em todo aquele processo, não conseguisse, porque não está nas mãos dela definir a vida do outro. É uma escolha dele, é um temperamento ali posto nesse processo todo. Ela vem a óbito, ela desencarna, e ele segue bebendo, e o filho segue naquele processo, envolvido com outras questões ali, menos sãs. E ela se perdeu nesse processo todo, que poderia ser um foco de luz ali, apesar do drama que ela estava vivendo. Então a gente traz essa historinha da Maricotinha muito para a nossa vida. É isso que Diógenes diz, a gente não vai conseguir mudar o outro. O nosso objetivo é conseguir conviver bem nesse processo todo, levando o nosso melhor, permitindo deixar um pouco de perfume para aquelas pessoas que passam por nós. Eu posso educar muito bem o meu filho, mas não é uma garantia de que ele vai se dar bem na vida, que ele vai ter uma boa conduta, que ele vai ter um bom caráter. Eu dei o meu melhor, mas está nas suas mãos a responsabilidade de aproveitar isso ou não. Eu posso ser um excelente profissional, pontual, ajustado, comprometido, mas não está em minhas mãos a garantia do emprego. Meu chefe pode me demitir a qualquer momento. Está nas minhas mãos até certo ponto. Está nas minhas mãos ser a melhor pessoa que eu possa ser dentro do lar, a melhor esposa, a melhor companheira, mas não está nas minhas mãos a fidelidade e o aproveitamento e o companheirismo do meu companheiro, do meu marido. Pode invadir da relação a qualquer momento. E eu vou ter que conviver com isso. Então, aquilo que me cabe, aquilo que está em minhas mãos, eu preciso fazer. E o Espiritismo vem nos trazer material justamente para que a gente consiga navegar bem por esses mares que estamos navegando nesse processo todo. Na família, nas relações profissionais, nos ambientes em que a gente está vinculado, para que nós possamos ser o melhor possível em todo esse processo. Sem esperar demais do outro e sem responsabilizar os outros pelos nossos fracassos em determinadas áreas. Aquilo que me cabe, eu preciso fazer à medida que a consciência vem fazendo parte da minha caminhada, para que realmente eu possa aproveitar
todo esse banquete que a gente costuma dizer que a gente tem aí na doutrina espírita, que vem nos servir de bússola para que a gente saiba realmente navegar nesse mar bravio. Bom, vocês já têm uma ideia da complexidade das perguntas, né? Eu acho que cada pergunta dessas, com certeza, daria uma hora para a gente conversar. Nós vamos procurar, a partir de agora, ser um pouco mais objetivos para responder. Claro que nós não temos a pretensão de responder todas, né? Mas vamos tentar ser mais objetivos. Assim, quem de nós já não tentou mudar em alguma coisa? Mudar um defeito. Quem de nós já não tentou? Como nós gostaríamos de ser perfeitos, né? Como seria bom se a gente estalasse os dedos e fosse perfeito. Se nós não conseguimos mudar a nós mesmos, para nós mudarmos em algo é uma extrema dificuldade, imagine querer mudar os outros. E a convivência familiar é um compromisso nós podemos dizer com certeza feito no plano espiritual, onde a gente acordou de voltar para desatar certos nós. E esses nós só conseguem ser desatados com amor. Então, nós não estamos... Tem um velho ditado espírita que diz que nada por acaso. Imagina se vai ser por acaso que nós temos essa família, que nós temos hoje. Então, nós precisamos aprender, né, como foi dito, a ter paciência, ter coragem, né, e enfrentar a situação da melhor maneira possível, para sairmos daqui, desta existência, com esta situação resolvida, porque senão nós vamos ter que voltar com essas mesmas pessoas que nós não conseguimos hoje nos adaptar. Eu pego a parte final da resposta do Jorge, porque penso que é exatamente por aí. Né? A pergunta é, por que nós convivemos com pessoas com as quais nós nos damos conta que temos muita dificuldade de conviver? Por quê? Porque nós pedimos. Nós pedimos no nosso projeto reencarnatório. Nós pedimos porque nós precisamos. É para o nosso melhoramento, é para a nossa correção, é para o nosso resgate, é para a nossa evolução. E nós evoluímos, nós aprendemos não apenas com as boas lições, com as lições fáceis, mas aprendemos muito mais com as lições mais difíceis. Eu não pedi para nascer nesta família. Pediu. Todos nós pedimos, nós perdemos agora a memória. Mas tudo que está nos acontecendo faz parte do nosso projeto. E se não está acontecendo de acordo com o nosso projeto, nós estamos nos desviando aqui. E vamos ter que voltar tantas vezes quantas forem necessárias para fazermos esta correção. E quando é que Jesus, entre tantas lições, são muitas lições, nos dá uma que para mim é emblemática, que está aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse é o título. Mas tem um item que eu gosto demais, que é o item 5 desse capítulo, quando o título é Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa é uma pergunta feita por Jesus. Essa é a pergunta feita por Jesus, quando ele estava pregando, e a sua mãe e os seus irmãos foram lá para se apoderarem dele, como diz o Evangelho, para tirá-lo daquilo ali, preocupados com ele, porque se dizia que Jesus tinha perdido o juízo. Jesus tinha perdido o espírito, é o que se dizia. Jesus perdeu o espírito, Jesus perdeu o juízo, Jesus enlouqueceu. E a sua família preocupada foi lá para resgatá-lo, para tirá-lo. E Jesus foi avisado e no meio da assembleia ele olha para quem trouxe o recado dos familiares e pergunta, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele responde, são aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. É uma lição interessantíssima de Jesus, porque ele nos dá a noção da dimensão dos nossos laços de família. Os nossos laços de família não estão apenas na nossa família corporal. Os nossos laços de família estão na nossa família universal. E mais, na nossa família espiritual. E nesse mesmo capítulo, Jesus diz o seguinte, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Então as famílias são formadas por afinidades, ok,
mas também por diferenças que precisam ser corrigidas, naquilo que o Jorge falou. Se nós não aproveitarmos esta existência para fazer correções, não apenas nos nossos laços de família, mas em todas as outras áreas, nós vamos voltar. Bom, que eu vou voltar, não tem nenhuma dúvida. Agora, quantas vezes precisaremos voltar para fazer as devidas correções? Então, aquele familiar que nos parece problemático, olhemos de outra forma. Olhemos com o olhar de Jesus, olhemos com amor e tentemos aprender com ele. Ele está ali para que nós o ajudemos, sim, mas também para que nós possamos ser ajudados. A próxima. Gostaria de saber mais sobre o perdão e como perdoar. Por que o perdão é tão difícil? Bom, ainda bem que deu tempo de nós falarmos sobre essa questão, porque se nós não conseguirmos falar sobre outra, essa é uma questão importantíssima, né? Então, perdoar, eu vou contar uma história rapidinho de uma senhora, uma vez que eu atendi no atendimento fraterno, até ela já desencarnou, foi há 10 anos atrás, e ela chegou para me disse, eu vim aqui porque eu odeio meu marido. E aí me disse que tinha se separado, eu perguntei quanto tempo faz, ela faz 15 anos que eu me separei, não vejo ele, mas eu continuo odiando. Aí essa senhora apresentava vários sintomas assim difíceis, né, de doença, de alergia, de depressão, né, doenças do fígado. E eu disse, mas a senhora não pensou em perdoar o seu marido? E ela disse assim, eu perdoar aquele traste? Ele não merece. E aí eu fiz uma segunda pergunta para ela. E a senhora merece carregar essa mágoa, essa raiva dentro da senhora? E aí ela começou a chorar. Realmente o perdão é muito melhor para quem perdoa, porque nós não somos Deus para resolver aquela questão, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Que a nossa parte é perdoar. Então nós não estamos abonando, nós estamos simplesmente perdoando. E é muito difícil, porque o perdão está ligado diretamente ao orgulho. Então, nós nos perdoarmos também, nós não carregarmos culpa, é fundamental. E o mais difícil na parte do perdão ainda é pedir perdão. É ter a humildade de pedir perdão. Ah, mas se ela ou se ele não me perdoar. Bom, eu estou fazendo a minha parte, estou pedindo perdão, estou me livrando dessa carga que me pesa, que me machuca e que me atrasa. Então, perdoar é sim fundamental. Mas não se consegue perdoar do dia para a noite. É preciso nós exercitarmos o perdão. Nós começarmos exercitando nas pequenas coisas, sabe? Naquele olhar que veio diferente, naquela palavra que foi colocada de uma forma equivocada, nós começamos a perdoar as pequenas coisas, porque é como uma academia, onde nós começamos a levantar pesos pequenos e forçamos depois com a musculatura forte para levantar grandes pesos. Então que nós possamos estar prontos para perdoar todo dia. Porque esse é o sentido maior, é um dos pilares maiores da nossa querida doutrina espírita. Eu até comentei com o Diógenes aqui, eu voto com o relator. Na tríade da caridade diz o quê? Misericórdia para com os outros, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí a gente compreende que o perdão é também um ato de caridade. Um dos benefícios, como o Jorge já falou, do perdão é realmente essa libertação de nos desconectarmos daqueles sentimentos de mágoa, de revolta, de ódio, aquele ressentimento que a gente guarda daquela outra pessoa, que fica nos corroendo, nos fazendo mal, alterando todo o nosso funcionamento biológico e intoxicando o nosso organismo. Mas, por outro lado também, quando a gente não está perdoando, o que a gente está fazendo? A gente está revidando. A gente está no revide e a gente se sente vítima. A pessoa fez um mal para mim. E aí eu guardo aquele ressentimento e eu não perdoo porque ele não merece, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou devolvendo pensamentos deletérios, negativos. Eu estou contribuindo para que essa pessoa que me fez algum mal
tenha algo negativo em direção a ela, fazendo mal para ela também. E aí eu fico no sentimento de vítima, porque eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho, me fez um mal, eu não aguento isso, essa injustiça, mas ao mesmo tempo eu estou devolvendo. Então o perdão é a quebra disso, é a quebra do revide também. E o perdão é um ato de caridade, porque quando eu perdoo, além de eu estar fazendo um bem para mim, eu estou fazendo um bem para o outro que foi perdoado, porque ele vai parar de ser metralhado por mim. Por isso que o perdão é um ato de caridade. E ele começa pelo ato de caridade, porque é quando eu começo a desenvolver empatia e compaixão por aquele que me agrediu. Que coisa difícil, né? Mas tem o auto-perdão também. Muitos sofrem por falta de se perdoar. E o auto-perdão começa sempre pela aceitação de si mesmo. Se aceitar nos limites que tem. Aceitar que erra, aceitar que falha, aceitar que está num processo evolutivo. Sentir culpa é o primeiro passo do arrependimento. É muito bom, Joana Anges diz, sentir culpa não é errado, não é ruim, mas ficar na culpa sim. Temos que trocar a culpa por responsabilidade, assumir o erro que cometeu, mas compreender que não é o meu erro que me define, mas é a minha postura diante do meu erro que me define. É isso que vai fazer eu evoluir. Talvez eu ajude um pouco, propondo um exercício que eu também já fiz. Tá? Porque às vezes a gente confunde o perdoar com manter aquela lembrança ou esquecer. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. A lição, o pedido, o ensinamento que a doutrina nos traz, que Jesus nos oferece, é perdoar. Perdoar. Não necessariamente esquecer. Tá? Então, perdoar não é esquecer. E aí recorro a mais uma das muitas lições de Jesus. Com a parábola do mau servo. Conhecem, né? A parábola do mau servo. Jesus estava numa conversa com seus discípulos e Pedro, com extremas dificuldades de perdoar, e olha que Pedro estava ali na caminhada diária com Jesus e com dificuldade de perdoar. E perguntou ao mestre, mas mestre, eu teria que perdoar as ofensas recebidas 7 vezes? Até 7 vezes? Pedro estava achando muito perdoar 7 vezes. E Jesus diz, eu não diria 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, que é um número emblemático, ou seja, sem limite. Perdoar sem limite. E aí Jesus acrescenta a parábola do mau servo. Havia um senhor muito poderoso, muito rico, com vários empregados, e fazia a prestação de contas com os seus servidores, pagava e cobrava os devedores. E foi cobrar a dívida de um servo que estava endividado com ele até o último fio de cabelo. Uma quantia enorme. Ele não tinha como pagar. E se ajoelhou aos pés do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, não tem como pagar essa dívida. O Senhor se compadeceu, está bem, eu vou te perdoar das tuas dívidas. Esquece as tuas dívidas. As tuas dívidas estão perdoadas. Porque isso lá na época de Jesus tinha um peso enorme. O credor tinha direito total sobre o devedor. Sobre os seus bens, sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre a sua propriedade, sobre o seu cachorro, tudo que lhe pertencesse. E o seu testemunho valia como qualquer outro documento de comprovação daquela dívida. Não tinha instância recursal, doutora Márcia. Não, era ali. Né? Era o cobrador e o devedor frente a frente. E aí o Senhor perdoou aquele servo. E o servo saiu exultante, parceiro, abraçou, beijou o Senhor, muito agradecido. Ia caminhando e encontrou alguém, servidor, que nem ele, que lhe devia uma pequena importância. E cobrou a importância do seu colega. Ele disse, mas eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar? Então eu vou me apropriar de tudo que é seu. E vou lhe mandar para a cadeia. E estava fazendo isso. E aí os outros que viram aquilo, que assistiram os 2 momentos, se sentiram, ficaram estupefatos com aquilo ali. E foram contar ao Senhor. E aí o Senhor chamou o servo, mau servo,
eu te perdoei de uma dívida enorme, e tu não tivesse a mesma compaixão com teu colega que devia muito menos, e aí mandou que ele fosse punido para pagar pela sua dívida. E aí Jesus vem e diz: aqueles que perdoarem serão perdoados pelo meu Pai. Então vejam só, se nós sairmos daqui carregando a culpa, o peso de não termos perdoados, olha só o que Jesus diz: os que não perdoarem não serão perdoados pelo meu Pai. A importância e a força do perdão, para que nós possamos resgatar aquilo que a nós mesmos acaba fazendo um mal, muito mais do que aquele que nos ofendeu. A força e a importância do perdão em mais uma lição de Jesus. Bom, nós estamos encaminhando então para o final. Como foi dito no início, é impossível a gente responder nesse tempo que nós temos todas as perguntas. Então, eu pulei algumas e eu escolhi. Agora fui eu que escolhi essa questão. Qual a visão do Espiritismo sobre a morte cerebral e a doação de órgãos? Eu que escolhi aqui, tá? Não fui eu que fiz a questão. Eu escolhi dentre as questões que estão aqui. Qual a visão do Espiritismo sobre a morte cerebral e a doação de órgãos? Qual é a visão do Espiritismo sobre a vida? Qual é a visão do Espiritismo sobre o processo reencarnatório? Sobre a importância desse momento? Qual é a visão do Espiritismo sobre as questões filosóficas que nos direcionam a um processo de elevação moral? Porque aqui a gente está falando em morte cerebral, um momento de interrupção da vida orgânica, vida física, e estamos falando também com um ato de caridade, responsabilidade social, envolvendo esse processo. Então é uma questão bastante ampla. Então a gente está trabalhando com duas questões aqui. A gente está falando da questão biológica, a gente está falando das nossas relações materiais, temos legislações que regulam todo esse processo. As leis dos homens já estabelecem uma regulação sobre esse processo. E estamos falando também sobre questões morais. Estamos falando de um movimento íntimo com relação à consciência individual de cada um, se utilizando do processo material, do que a lei humana nos possibilita, para exercitar a nossa responsabilidade social, a nossa caridade, a nossa consciência com relação a auxiliar o semelhante, até mesmo posterior ao instante de interrupção da vida orgânica. Então, a morte cerebral, segundo a biologia, segundo a lei da matéria hoje, já estabelece como uma interrupção da vida orgânica. É uma lei. E aí, se a gente volta a Kardec, temos uma fala muito importante da espiritualidade nos dizendo que o espiritismo caminharia lado a lado com a ciência. Que haveria um respeito e uma vinculação entre essa lei material por parte da espiritualidade nesse avanço de suas leis e suas possibilidades para nós na Terra. Então, a gente percebe que nessa propositura da espiritualidade nos chamou a atenção, esses benfeitores, com relação à nossa necessidade do cumprimento das leis materiais. A ciência médica evoluiu a tal ponto hoje, dentro das possibilidades dos recursos que se tem, com todo o avanço da medicina, o avanço em todas as áreas, em todos os níveis, que possibilitou hoje um estabelecimento de sua lei, onde hoje a gente pode avaliar um cérebro em funcionamento. É possível avaliar um momento de fala de um determinado indivíduo com o cérebro em funcionamento e dizer se aquele indivíduo está mentindo ou se está falando a verdade, de acordo com as áreas cerebrais que estão em intensa atividade, hipocampo, lobo frontal. Então a gente vê a ciência médica hoje num nível evolutivo tamanho. E nós temos uma corroboração dessa filosofia científica nos dizendo que se interrompe a vida orgânica a partir do instante em que ocorre uma morte cerebral. E a partir desse instante já não há mais possibilidade de vida orgânica. Não há mais possibilidade de um retorno ao corpo físico. Estando, então, liberado a partir dessa hora, desse momento,
a doação de órgãos, ainda que alguns batimentos estejam em atividade, até mesmo por um impulso orgânico. Então a gente tem uma ciência hoje que nos possibilita compreender, e é o que se tem. Então, falar o contrário a isso, a gente teria que ter muitos estudos à frente e uma outra avaliação nesse sentido, que não é o que se tem. Então, a partir do instante em que a morte cerebral está decretada pela medicina, entendemos ali que há uma falência orgânica. Não está havendo nenhum ato voluntário de alguém para interromper a vida de ninguém. O seu próprio organismo já estabeleceu a morte cerebral, que é o comando da vida biológica. A partir desse instante, vem toda a questão moral nos dizer: ajude o seu semelhante, faça a caridade, não se apegue à matéria, porque você não leva nada daqui. E aí a gente já consegue responder à importância da doação de órgãos num processo de auxílio àqueles que dependem de um órgão para dar continuidade à sua vida, em que ainda a morte cerebral não aconteceu. Só complementando, eu gostaria também de colocar que o Espiritismo não é a favor da eutanásia, mas ele também não é a favor da distanásia, ou seja, prolongar a vida indefinitivamente através de aparelhos. Né? Ele preconiza a ortotanásia, que é fazer o que é possível enquanto há esperança, enquanto há vida, fazer todo o possível. Essa é uma questão médica. Eu sou médico veterinário, né, mas já estive aqui falando sobre os animais, mas é uma questão da medicina. Então, se dá tempo de nós fazermos a última? Isso, estava pensando na última. Podemos passar para a última? Pode passar. Na realidade, eu vou passar a próxima. Não, a última hoje, né? Sim, a última hoje. Essa não, eu não sei se tem como fazer essa abordagem à luz do Espiritismo. Eu acredito que sim. A que se deve o crescimento do autismo? Tem como responder à luz do Espiritismo essa questão? Ou podemos uma outra? É uma questão bem complexa, né? Nós não somos médicos, mas o que a gente tem estudado, eu tenho até assistido palestras sobre isso, né? É que nessa geração atual estão vindo seres, né? Estão vindo seres que são, vamos dizer assim, um pouco diferenciados, né? E aí eu assisti uma palestra de uma médica que é especialista, e ela deu um exemplo muito simples, mas que me fez entender. Ela disse assim: se colocássemos nós, por exemplo, na China, e nós não conseguíssemos nos comunicar com ninguém, nós não conseguíssemos falar, o que aconteceria? Nós nos tornaríamos agressivos. E o que acontece com o autista, que normalmente tem uma inteligência muito alta, ele tem dificuldade de comunicação. E isso traz diferentes níveis de autismo. E ele, com essa dificuldade de comunicação, ele acaba se revoltando bastante. Então, até chegar a níveis mais altos. Né? Mas o Espiritismo sabe que nós estamos aqui, nos diz, né, que nós estamos aqui para resgatar. E quando acontece um caso de autismo na família, todos estão resgatando juntos. Todos estão trabalhando juntos. E quanto mais precoce for feita a identificação, melhor. Ainda não se tem estudos totalmente fechados com relação a isso. Eu lido um pouquinho com isso, porque eu tenho um autista em casa. E realmente a gente percebe ali, e existem vários níveis de autismo, né? Então, esse caso que o Jorge traz é um nível de autismo, mas a gente sabe que tem alguns níveis bastante elevados que já envolve uma patologia mais grave também e exige muito da família. Então, como não se tem hoje ainda na medicina estudos fechados, já com uma opinião formada sobre, porque é algo novo que está surgindo, e eu penso que, assim como todas as doenças da alma, as doenças psicológicas, nossos dramas de outrora, chegando para que a gente aprenda de alguma forma a lidar com tudo isso adequadamente, né? Um lar que recebe uma criança especial, independente da sua especialidade, também é um lar especial e a gente não pode esquecer disso. Temos que buscar apoio na medicina, na ciência, em todas as áreas disponíveis, todos os recursos que sejam possíveis, para que a gente consiga ter o suporte adequado, né, para lidar com todo esse processo, sem deixar de lado jamais a religião, a espiritualidade, né, o acompanhamento,
para que realmente essas crianças possam crescer da melhor forma possível e se tornarem adultos, né, capazes de gerir suas vidas. Mas a gente sabe que em muitos casos não vai haver essa possibilidade. A patologia chega num nível tão grave, e quem tem uma doença especial em casa, um drama especial em casa, sabe disso, que vai ser impossível aquela alma conviver sozinha. Ela precisará sempre do acompanhamento, do auxílio de alguém ali amparando nesse processo. A gente costuma dizer que o lar que tem problema não é aquele que tem seu drama especificamente. O lar que tem problema é aquele que não sabe lidar com o drama, porque não há nenhum lar, nenhum ambiente que não esteja, né, vinculado a algum processo que exija um pouco mais da nossa atenção. Então, funcionar bem dentro de uma estrutura familiar é lidar bem com os dramas e os problemas que a vida apresenta, colocando na mesa e dividindo esse propósito todo de crescimento que está estabelecido ali. Posso? Vai, por favor. Bem rapidinho. Esse aumento dos casos de autismo, muitas vezes, causa muita dúvida, realmente, e às vezes até alguns preconceitos. Uns vão dizer que agora que existem ferramentas mais adequadas para diagnosticar, por isso que traz essa ideia de que estão tendo muitos autistas agora, porque agora estão diagnosticando, que antigamente não tinha esse recurso, então passava batido. Pode ser. Outro motivo é que a ideia de que o autista poderia estar resgatando, pagando alguma coisa. Quando a gente vê alguém que está numa cadeira de roda e acha que ele está espiando, é natural, muitas vezes, por a gente não ter muita compreensão, de sempre achar que alguém que está numa condição diferente do dito normal, e talvez em certo sofrimento, essa pessoa está pagando alguma coisa. É muito relativo. É muito relativo. Alberto Almeida, ele esclarece muito isso. Ele vai dizer que muitas vezes o autista, ou o cadeirante, ou aquele que veio com alguma deficiência, ele pediu para mim. Porque como o Jorge falou, a Márcia, não lembro, é um desafio para a família. É um desafio para a família. E às vezes o espírito, em nome do amor por aquela família, pelo amor que vai ter pela mãe, pelo pai, ele pode pedir para vir naquela condição. Pode ser uma situação rara, uma exceção, tudo bem. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não criar esse preconceito, de achar que alguém que está numa situação ali limitada, ela está pagando ou resgatando. Às vezes não, nem sempre. Jorge, a ideia é a seguinte, nós com 1 minuto para cada um de nós, pelo tempo que se esgotou, para fazer nossas considerações finais. Né? Eu gostaria de falar um pouco aí sobre a questão da morte cerebral e sobre a questão do autismo. Né? Como eu não entendo nada de medicina, eu não vou entrar nesta área. Eu procuro trazer para o campo daquilo que a doutrina ensina. E como eu sou um estudante, estou no primeiro degrau de uma escada infinita, sujeito também a transmitir opiniões que não sejam exatamente corretas ou completas, digamos assim. E aí eu recorro aos ensinamentos do Espiritismo e concordo plenamente com Diógenes. O autista pediu para vir? Pediu. E não é apenas esta patologia, digamos assim, que nós enxergamos e vemos de forma diferente. Porque o diferente está em muitas outras situações. Em todos os ambientes, em todos os lugares, sempre haverá pessoas diferentes daquilo que nós entendemos seja o normal. E o que é normal? Quem pode responder o que é normal? Né? E já se diz que de perto todos nós temos as nossas deficiências. Né? E o que nos ensina a doutrina espírita? E nós estamos aqui programados. Eu volto ao projeto de reencarnação, nosso planejamento reencarnatório. E aquilo que nos ensina, e se eu não falar sobre isso, eu sairia daqui, né? Me culpando, talvez, na questão 132, que para mim é basilar. Eles riem porque não há programa que eu não faça referência Todo programa, à situação a 132.
O que tem na 132 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui. Ele dá a resposta para mim de praticamente todas as indagações e todas as dificuldades, e todas as experiências e todas as provações que nós passamos, tá, na nossa passagem muito curta por esse plano. Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. Então esse é o nosso destino. Autistas hoje, com algum tipo de deficiência, e são várias, todos nós já tivemos situações diferentes da que ostentamos hoje. E vamos um dia chegar todos à perfeição. Pela expiação, e aí vem a questão do culpa que está carregando, ou pela missão. Ou pela missão. Quantas pessoas que aparentemente estão pagando, não, estão cumprindo uma missão, estão ensinando as suas famílias, a sociedade. Quanto debate hoje sobre essa questão do autismo é um bem que se está fazendo hoje com essa discussão. Chegar à perfeição pela expiação ou pela missão, não sem antes, alertam os espíritos elevados, evoluídos, não sem antes, passar por todas as experiências corporais, não sem antes passar por todas as vicissitudes das experiências corporais. Então passaremos por tudo, já passamos por tantas coisas, e vamos passar por outras mais, para chegarmos ao nosso destino, que eles completam a resposta, para que sejamos co-criadores, e é isso que Deus quer de nós. É para isso que nós fomos criados, para sermos também co-criadores da sua obra. Jorge, 1 minuto. Bom, a gente precisa compreender que cada um vai evoluir no seu tempo. Cada um aprende no seu tempo. Não precisamos nos ansiar tanto, porque a ansiedade acaba nos adoecendo e dificultando mais a caminhada. Mas que a gente aprenda, diante do conhecimento, diante das experiências da vida, suportar os desafios. Porque a vida nunca vai nos dar um problema. A vida sempre vai nos dar um desafio. Porque a vida é uma escola. E cada desafio é uma ferramenta pedagógica. Agora, a gente pode sim transformar um desafio num problema. É só não aceitarmos o problema, nos revoltarmos com o problema, fingir que ele não existe, ignorá-lo. Aí a gente transforma num problema. Então, o problema na nossa vida é responsabilidade nossa. O desafio, vamos dizer que é uma responsabilidade da pedagogia da vida. Ela está ali para nos auxiliar a evoluir. A gente só precisa compreender o que a vida está falando. E a partir daí, nessa compreensão, é que a gente consegue evoluir. Mas para isso, a gente precisa se instruir. A gente precisa buscar o autoconhecimento, que fica muito mais fácil. Obrigado. Madre Teresa de Calcutá diz que é importante que não deixamos nenhuma pessoa passar pelo nosso caminho sem levar um pouco de perfume. Que nós possamos ter deixado um pouquinho de perfume nessa noite abençoada, junto dessa espiritualidade amiga, querida, que está aqui, certamente, repleta de luz, nos trazendo conforto, esclarecimento, inspiração para esses momentos, porque cada um de nós aqui importa para Deus de maneira ímpar, de maneira individual. Cada um de nós em contato com os nossos mentores aqui, retornaremos aos nossos lares, vamos conviver no nosso dia a dia com os nossos amores, nos ambientes profissionais que estamos inseridos, nos grupos de relações, e vamos levar aquilo que compartilhamos aqui. Não se perde, tudo fica impregnado em nosso psiquismo. E a cada nova etapa evolutiva, é esse psiquismo que se imprime num novo corpo, e possibilita as situações, os contextos aos quais a vida nos apresenta para que a gente possa crescer. Então, agradecemos essa casa, amiga, querida, acolhedora, luz e amparo sobre todos nós na noite de hoje, que nos possibilitou esses momentos, nos brindou com essa oportunidade de estar aqui com vocês. Só temos a agradecer. Bom, nós estamos não falamos sobre isso hoje, provavelmente tinha alguma pergunta sobre a transição planetária, o mundo da regeneração. Né? Nós estamos num processo, né, de mudança. A transição planetária, hoje nós sentimos, ela vibra dentro de nós.
estarmos aqui num mundo de provas e expiações, que é compatível com a nossa estágio evolutivo, é maravilhoso. E nós agradecemos muito a Deus por isso. Mas ter o privilégio de acompanhar esta mudança e irmos para um mundo de regeneração é um prêmio que todos nós podemos alcançar. Porque ainda, se nós não conseguirmos acompanhar essa evolução, provavelmente nós teríamos que ir por um mundo ainda inferior. E isso seria também bom para nós, para a nossa evolução, para a nossa necessidade evolutiva. E eu completo dizendo a palavra de Bezerra de Menezes: para nós evoluirmos, não tenhamos tanta pressa, como disse o Diógenes, mas não percamos tempo. Cada dia nos dá uma oportunidade de servir, uma oportunidade de amar, uma oportunidade de ouvir alguém, de sorrir. Né? Cada dia é uma oportunidade única, assim como foi único esse encontro aqui. Nunca mais um encontro igual a esse, com essas mesmas pessoas, acontecerá nessa mesma casa. Que nós possamos refletir e possamos levar para casa muitas coisas boas, assim como nós 4 aqui levaremos. Muito obrigado. Minha palavra é gratidão, né? Porque cada vez que eu convivo com esses 3, eu aprendo um monte. Cada programa que a gente termina, eu vou sair melhor do que quando eu entrei aqui. Tá? E a gente já tem quantos programas? 77 programas gravados que estão aí à disposição no YouTube. Cada programa um aprendizado. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Obrigado a essa casa, pelo trabalho que faz. Esse é o grande bem que uma casa espírita pode